Bom dia, bom dia, bom dia. Eis-nos aqui, meus amados, minhas amadas, outra vez para trazer-lhes a palavra do Senhor, para trazer-lhes a instrução do Senhor nosso Deus. Bom dia, amados acolhedores, bom dia, família e irmã. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Graça e paz do Senhor nosso Deus. Já cheguem aqui na nossa live, deixando os likes, os corações, os comentários, todas aquelas manifestações que tanto elevam e fortalecem o nosso ministério virtual. Você já é um seguidor, um curtidor, um consumidor dos nossos conteúdos na internet? Então seja. O nosso endereço aqui no YouTube é o Clovisman. Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, por favor, e compartilhem o nosso canal o máximo que vocês puderem. Clovisman é o nosso endereço aqui no YouTube. A gente tem ministrações também lá no Instagram. No Instagram é o Clovis Apólio Oficial. Clovis Apólio Oficial no Instagram e aqui no YouTube é o Clovisman. Então ajuda a gente, seja um seguidor. Clovisman é o nosso endereço aqui no YouTube. Já deixou seu graça e paz, sua saudação, aquele desejo mais profundo de um dia abençoado? Escreva aí assim: graça e paz do Senhor Jesus, eu desejo a todos um dia abençoado, um dia de sucesso, um dia de bênção e de crescimento na presença do Senhor. Vamos à palavra do Senhor agora. Nós estamos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós estamos no capítulo 10 e nós chegamos ao versículo 23 a seguir. Paulo aqui voltou a falar sobre liberdade, liberdade com responsabilidade. Lá no começo de tudo, nós falamos um pouquinho, lá no começo do capítulo 10, liberdade com responsabilidade. Agora, liberdade com consciência, com sensibilidade, levando o outro em consideração, tá bom? O verso 23, que nós já falamos ontem e anteontem, diz assim: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Eu posso tudo, você pode tudo. O que eu tenho que perguntar é pessoas serão prejudicadas? Pessoas ao meu redor serão prejudicadas? É essa a questão. A questão não é perguntar, eu posso ou não posso? Muitos chegam para nós e perguntam assim, eu posso isso, eu posso aquilo? Você pode tudo. Você sempre tem que levar em consideração o bem-estar do próximo. Não quer dizer que você tenha que abrir mão de você, não quer dizer que você tenha que lamber o chão, não é isso. Isso é masoquismo, não é nada disso. E sim, o bem que você quer para você, faça para os outros. O bem que você quer para ti, deseje ou faça com que aconteça para os outros também, ou pelo menos não faça com que não aconteça o contrário. Se essa sua liberdade prejudica o teu próximo, isso você não pode. Porque o viver cristão nunca é o eu no centro. Por isso que na porção anterior, Paulo falou para a gente fugir da idolatria. E eu falei para vocês que idolatria nada mais é do que o eu no centro. Idolatria, gente, não é a gente apenas render submissão a um poste, a uma pedra, a uma montanha. Isso não é a idolatria propriamente dita. A idolatria é quando o eu está no centro. Quando eu rendo submissão a um poste, a questão é, por que eu faço isso? Eu não rendo submissão a uma pedra, a um poste, por algum benefício que eu tenha recebido ou queira receber. Perceba que o eu está no centro. Então, idolatria, muito embora a gente fala muito sobre essa questão de se submeter a entidades, se submeter a ídolos, se submeter a postes, à montanha, ao vento, ao sol, mas a idolatria nada mais é do que o eu no centro. Isso é idolatria. Então, às vezes, a gente leva tanto a sério que a idolatria é eu me prostrar, me submeter a um poste, a uma pedra, a uma montanha. Não é isso. Essa é apenas a demonstração da idolatria. É a prática da idolatria. É o símbolo da idolatria. Na verdade, idolatria é o eu no centro. É quando o eu vem em primeiro lugar, é como eu quero, da forma que eu quero, quando eu quero, sem levar o outro em consideração. E ao contrário de idolatria, é levar o outro em consideração. Não que eu deva lamber o chão, não que eu deva me martirizar, não é isso, não, é o bem que eu quero para mim, eu quero para os outros. Se eu não posso promover esse bem para os outros,
eu vou me esforçar, eu vou me vigiar, eu vou vigiar para que eu não promova o mal para o outro. Então, quando a gente pensa em amar o próximo como a nós mesmos, não quer dizer que eu devo me menosprezar. A gente leva por outro lado. Amar o próximo é como a mim mesmo, é a referência. Esse como a mim mesmo é a referência. Não quer dizer que eu vou tirar de mim para dar para o próximo, não. Eu vou agir para o próximo como eu agiria para mim mesmo. Como é que eu agiria para mim mesmo? Eu me machucaria, me feriria, entraria em, em amargura? Não, não entraria. Então eu não quero isso para o próximo. O viver cristão sempre leva o outro em consideração. Exatamente. O viver cristão sempre leva a comunidade. O cristão é o eu fora do centro, é o Cristo fora do centro, o Cristo que se entrega por todos e não por si próprio. Cristo, ele é um Cristo porque ele é para todos, senão ele não seria o Cristo. O Cristo é o ungido, é o enviado de Deus para o bem-estar da raça humana. Sem o Cristo, a raça humana ainda estaria na barbárie. Sem o Cristo ter se manifestado, a raça humana, você acha que a raça humana teria se desenvolvido assim? Teria evoluído assim? Com relação em padrões morais, existenciais, de socorro, de ajuda? Você acha que a raça humana sem o Cristo teria desenvolvido assim? Mas jamais. Jamais. É só você olhar para o tempo onde o Cristo não tinha se encarnado. É só olhar para esse tempo. Quando Cristo não tinha se encarnado. A barbárie que era. Ser humano era só objeto. Não quer dizer que hoje não seja para muitas pessoas e muitas comunidades. Então, tudo me é permitido. Eu tenho liberdade? Tenho liberdade. Com sensibilidade, com consciência do próximo. Então ele fala, tudo me é permitido. Tudo te é permitido. Você pode tudo, eu posso tudo. Você apenas vai ter que colocar aí uma, uma equação aí correta. Vai ter que colocar aí um número aí, um objeto aí correto. Essa minha liberdade prejudica o meu semelhante? Não promove o meu semelhante, causa um mal para o meu semelhante? É isso que você tem que perguntar sobre a sua liberdade. Ah, eu posso isso, eu posso aquilo, será que eu posso isso? Com relação ao meu cônjuge, eu posso tudo? Com relação aos meus amigos, eu posso tudo? Com relação ao meu corpo, eu posso tudo? Você pode tudo, desde que você não esteja se prejudicando, o teu próximo não esteja sendo prejudicado. E às vezes você não tem consciência, às vezes existem seres humanos que não têm consciência de que aquela atitude está se fazendo mal. Idolatria. Veja, Paulo acabou de falar para a gente fugir da idolatria. Idolatria nada mais é do que o eu no centro. Consciente ou inconsciente, eu concordo com vocês que existem pessoas idólatras que não têm consciência de que o são. E eu concordo com você. Mas a idolatria nada mais é do que o eu no centro. Não é o poste no centro, não é a montanha no centro ou o sol no centro. Não. A gente acaba colocando o sol no centro porque o sol me beneficia. Então, já que o sol me beneficiou, eu vou render submissão ao sol. Mas na verdade é porque o sol me trouxe algum benefício. Ah, falando assim, não pode acontecer o mesmo com Deus, só que Deus pode ficar no centro. O Senhor Jesus Cristo, ele é Deus, por isso ele é o único que pode tomar o centro. E outra coisa, ou Jesus é o Senhor da sua vida, Senhor de tudo, comanda você, ou ele não é Senhor de nada. Não tem assim uma sociedade. Ah, não. Vamos dialogar aqui, Jesus, vamos conversar aqui. Eu posso isso, eu posso aquilo. Não tem diálogo com a carne, não tem diálogo com o eu, não tem comunicação com o eu, tem fugir. Tem fugir. Então existem pessoas, e não são poucas, que são idólatras e não têm consciência de que o são. Não tem consciência. Não, eu não sou idólatra, eu não me rendo a nenhum poste, a nenhuma pedra, eu não me rendo a nenhuma montanha, eu não me rendo a nenhum astro, eu não me rendo a nada. Você se rende a você, isso é idolatria.
É que alguns são muito mais claros. Eu me rendo a mim mesmo, é o que eu quero, do jeito que eu quero, quando eu quero, sim. Isto é idolatria. Na verdade, idolatria é só isso, o eu no centro. Esse eu no centro tem forma de fazer. Alguns fazem colocando o sol no centro. Outros são idólatras colocando uma montanha no centro. Outros são idólatras colocando uma cachoeira no centro. Outros são idólatras colocando o mar no centro. São idólatras, mas na verdade é o eu no centro. Apenas o mar me beneficiou de alguma maneira, me inspirou a escrever alguma coisa. A lua me inspirou, então a lua me beneficiou, então eu boto a lua no centro, mas na verdade é o eu no centro, está camuflado, só isso. E muitas vezes alguns seres humanos não têm consciência. Eles vão falar e vão jurar pelo que é mais sagrado que eles não são idólatras. Eles vão falar isso, não sou, não sou, não sou. Eu não me rendo à montanha, não me rendo ao sol, não me rendo aos astros, não me rendo à pedra, eu não me submeto a nada. Eu não sou idólatra. Sim, você se rende a você. Jesus não é o Senhor da sua vida. Então tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas nem tudo edifica. Ele fala no verso 23 no final. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Essa é a regra para que eu não caia. Porque a idolatria é muito delicada, gente. A idolatria é muito delicada. Então quer dizer que eu tenho que ficar pastor, então eu tenho que ficar pensando nos outros? Não, irmão. Você tem que fugir da idolatria. Pastor, então eu vou abrir mão de mim mesmo e eu vou ter que ficar pensando nos outros? Não. A idolatria é coisa séria. Você tem que fugir da idolatria. Então Paulo chega a esse exagero de falar assim: ninguém deve buscar seu próprio bem, mas sim o dos outros. Isso aqui, gente, é uma pedagogia para a gente escapar da idolatria. Não é que eu vou ficar me menosprezando por bem do outro, vou ficar me machucando, me ferindo para que o outro se dê bem. Não é nada disso não, meu amigo. Não é isso não. Embora o evangelho, meu irmão, Cristo é o nosso exemplo. Ele subiu na cruz e ele fala assim que a vida dele ele espontaneamente a deu. Ele falou assim, ninguém tira de mim a minha vida, eu a dou. A gente for pegar o evangelho, irmãos, e começar a avaliar assim, com muito cuidado, queridos irmãos, olha que existe um extremo aqui que é isso mesmo, é me desfazer para construir o outro. Mas eu não quero chegar nesse exagero, tá bom? Vamos aqui ser um pouco mais suave aqui. Então veja, eu não tenho que ficar me menosprezando. Embora Cristo, ele falou assim, ninguém tira a minha vida, eu espontaneamente a dou. Mas, vamos lá, eu vou agir com o outro da mesma maneira boa que eu ajo comigo. Eu quero o meu mal? Não, não quero. Então não vou querer o mal do outro. Eu quero me dar mal? Não, não quero me dar mal. Então não quero que o outro se dê mal também. Se ele vai se dar mal, não é problema meu, mas eu não quero que ele se dê mal. E naquilo que estiver ao meu alcance, eu vou fazer alguma coisa para que ele não se dê mal. No que estiver ao meu alcance, eu vou fazer tudo para que ele se dê bem. E ainda mais, vou fazer de tudo para que ele não se dê mal. Está ao meu alcance? Tá, então pode confiar em mim. Se estiver ao meu alcance fazer alguma coisa para que você não se dê mal, eis-me aqui, eu farei. Isso é o evangelho. Você é livre para isso. Então a sua liberdade tem que levar em consideração o outro. A sua liberdade tem que considerar o teu próximo. Aí ele continua falando, comam de tudo que se vende no mercado, sem fazer pergunta por causa da consciência, pois do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Ele começa a explicar para nós aqui por que nós somos livres, por que nada nos é proibido, nada te é proibido, nada me é proibido, nada te é proibido, nada nos é proibido. Você sempre tem que levar em consideração o outro, leve em consideração o teu irmão, a tua irmã. Leve em consideração a liberdade com consciência, com sensibilidade. Você é livre? Você é. Você pode tudo, eu posso tudo. Você apenas tem que levar em consideração o próximo, o seu irmão. E isso a partir de você mesmo. Você não ignora você. Você não menospreza você. Você não se automutila. Você não se faz mal. Não é isso. Você pega você como referência e promove o bem do próximo. Mas você leva você em consideração. Você quer o mal para você? Não quero, não quero o próximo. Você quer que alguém te machuque? Não, não quero. Então não quero, não vou permitir que machuque ninguém também. Perceba que é o que o Paulo falou antes, é fugir da idolatria. É o fugir da idolatria que é o eu no centro. Tá bom, então não precisa levar a extremo, não, meu irmão. Vou ficar sempre fazendo bem para os outros? Não. É para que você escape da idolatria, que é muito sério.
Deus não brinca com idolatria, meu irmão. Não se brinca com idolatria. Se alguém descrente o convidar para uma refeição e você quiser ir, vá, coma de tudo que for apresentado, sem nada perguntar por causa da consciência. Mas se alguém disser isto foi oferecido em sacrifício aos ídolos, então não coma, tanto por causa da pessoa que o comentou, quanto por sua própria consciência. Refiro-me à consciência do outro, não propriamente à sua. Afinal, por quê? Porque a minha liberdade deve ser julgada pela consciência dos outros. Se eu participo da refeição com ação de graças, por que sou caluniado por algo pelo qual dou graças a Deus? Perceba? Então você é livre, eu sou livre, nós somos livres. Você é livre, eu sou livre, nós somos livres, irmãos. Livre, livre, livre. Você é livre, eu sou livre, nós somos livres. Para andarmos como a gente quiser. Apenas coloque nessa equação o tal item, o próximo, o bem-estar do próximo. E o bem-estar do próximo pegando-me como referência. Pegando a mim como referência. Então não é menosprezar a você, machucar você, ferir você e promover o bem do outro. Não, eu quero o bem para mim, eu quero tudo que for bom, eu quero ser livre, eu quero todas as coisas boas eu quero, então eu quero para o próximo também. Simples assim. É que nós não gostamos de lidar conosco. A gente gosta de se enganar. Porque, em certo sentido, para a nossa psique humana até que faz bem a gente se iludir, se enganar, ficar se achando assim ou assado. Nós gostamos muito. Então você é livre. A ideia aqui é o seguinte: a liberdade cristã é governada pelo amor, pela sensibilidade, pela edificação do próximo. Essa liberdade que você diz que tem e tem mesmo, ela tem que ter um governo. O governo é o amor. O governo é o bem-estar, o governo é a edificação do próximo. A edificação do próximo. Nem tudo te convém, nem tudo convém. O outro vem antes, o outro vem antes. Nem tudo te convém, eu posso, tudo, mas nem tudo me convém. Ele diz aqui, né? Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Nem tudo te convém. Você é livre? Sou livre. Pode tudo, pode tudo. Apenas quando você realizar o tudo, quando você se alimentar do tudo, beber o tudo, se envolver com o tudo, leve em conta o próximo, que é a partir de você. É sempre a partir de você, do seu bem-estar. Porque se você não consegue querer bem a si mesmo, eu duvido que você... Eu não gostaria que alguém que não cuida de si próprio cuidasse de mim. Eu não gostaria. Você gostaria? Vamos supor, eu não cuido de mim. Você acha que eu cuidaria bem de você? Se eu não cuido bem de mim mesmo, eu não faço bem para mim mesmo, se eu não me ajudo, você acha que, em última instância, eu vou ajudar você? De verdade. Então, alguém que não se cuida, eu não quero que cuide de mim, não. Então, a vida comum, uma consciência tranquila, ter uma vida simples, uma vida comum, uma consciência tranquila. Vamos aplicar isso no nosso dia a dia. Mas se alguém disser, isso foi oferecido em sacrifício aos ídolos, ele fala, não coma. Você foi convidado, como eu falava ontem, você foi convidado para uma festa. Lá a refeição foi oferecida aos ídolos. Você não pergunta, você come tudo, mas alguém chega e fala, sabia? Essa refeição foi consagrada a ídolos. Não coma. E não coma por quê? Porque o fulano que te disse isso, ele imagina coisas. Ele também tem criatividade. O fulano que disse para você, ó, essa refeição foi consagrada aos ídolos. Como é que você mais tarde vai poder falar do senhorio de Cristo para esse indivíduo? Hein, meu irmão? Perceba que se o fulano disse, oh, essa refeição foi consagrada aos ídolos, Paulo fala assim, então não coma por causa da consciência dele. Porque lá na frente eu vou trazer para ele o evangelho. E quando eu trouxer para ele o evangelho, ele vai perguntar, mas você comeu daquela comida oferecida e sacrificada aos ídolos? Percebeu? Então, alguém disse, ó, isso aí foi oferecido, aí você fala, não quero, não como. Que aí na frente ele vai te perguntar assim, por que você não comeu aquela comida, já que tudo, você pode tudo? Aí você vai falar, porque na verdade, aquilo é uma relação com demônios, não é com a montanha, não é com o sol, com a árvore, com a cachoeira. Não, não é isso.
a intenção, às vezes, muitas vezes inconsciente, a intenção é agradar a uma entidade viva, personificada, é uma pessoa demoníaca. E ele falou lá atrás no versículo anterior, nos versículos anteriores, nós não podemos comer da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Mas o pão nada é, a carne oferecida nada é. Mas a intenção de quem está fazendo aquilo é o envolvimento com uma entidade pessoal. É essa a questão. Então, quando você fala assim, não como, se foi consagrada aos ídolos, eu não como. Mas por que você não come? Porque isso, na verdade, é um relacionamento com demônios. Olha só. Sem esse não, você não consegue falar isso. Você não terá credibilidade. Se você não disser não como foi, se a pessoa falar assim, isso foi consagrada aos ídolos, aí você fala não como. Quando você fala não como, você criou curiosidade. A pessoa vai falar, mas por que você não come? Tem nada demais, você não pode tudo? Você não é livre, você não pode tudo? Você fala, eu posso. E é porque eu posso tudo que eu posso não comer isso daí. É porque eu posso tudo que eu posso decidir não comer. Mas por que você não come? Porque quando você come isso, você está se relacionando com demônios. Pronto. Você pregou o evangelho. E Cristo veio para nos libertar dos demônios. Então, o limite da liberdade é o amor. O limite da liberdade é o amor. Quando afeta os outros, a liberdade fica limitada. O que limita a sua liberdade? O que afeta os outros. Você vai perguntar se afeta os outros. A sua pergunta é: afeta os outros ou não afeta os outros? Então não é fazer tudo o que eu posso, mas escolher o que edifica. Então não é fazer tudo o que eu posso. Quando afeta o outro, a minha liberdade tem que ser revista. Está ouvindo isso aqui? Quando afeta o próximo, quando afeta os outros, a minha liberdade tem que ser revista. Então, liberdade cristã não é fazer tudo o que eu posso, mas escolher fazer aquilo que edifica. Vou repetir. Liberdade cristã não é fazer tudo o que eu posso ou o que eu quero fazer. Liberdade cristã não é eu fazer tudo o que eu posso ou o que eu quero, mas escolher fazer aquilo que edifica, aquilo que traz bem-estar. Isso é liberdade cristã. Você pode tudo, mas escolha fazer aquilo que edifica, que traz bem-estar para o semelhante. Amém? Muito obrigado por sua presença aqui, por sua audiência aqui. Eu conto com a sua presença aqui todos os dias, de domingo a domingo, entre 9 e 10 da manhã. Convide seus amigos e amigas para participarem conosco, estamos aqui todos os dias, de domingo a domingo. Peço-lhes também que orem por nós. As orações de um justo pode muito entre os efeitos. Não deixem de orar pelo Ministério Apostólico Metodista, tá bom assim? Outra coisa que eu te peço é que vocês nos ajudem financeiramente. Você tem colaborado conosco? Já colaborou conosco alguma vez? Você é edificado aqui na nossa ministração? Então colabore conosco também, abençoe a gente também, porque precisar nós precisamos, pedir nós pedimos, fica pela sua consciência ajudar ou não ajudar. Amém? Vamos orar agora. Meu Pai amado, meu Deus querido, obrigado por essa manhã, pela palavra, pela orientação. Livra a gente do homem mau, da pessoa amada, da pessoa violenta. Nos dê uma semana abençoada de excelência. Em nome de Jesus, que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus, que a consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém e amém. Graça e paz do Senhor Jesus. Bom dia a todos.